levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Diga, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, 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 eu sou livre, sou livre. Diga, pra te adorar, 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 eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, 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 eu sou livre. Com as mãos aos céus cante, pra te adorar, 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 eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Não existe amigo fiel mais do que ele, companheiro que veio do céu, só mesmo ele, com gemidos intercede a nosso favor, com carinho e cuidado é consolador. Vamos aproveitar então, irmãos, já que os irmãos estão empolgados, vamos levantar as ofertas, em nome de Jesus. Está presente, ele arranca do peito o desgosto e os olhos faz brilhar. Faz o pobre necessitado se levantar do chão, com carinho e cuidado traz a salvação. Santo Espírito de Deus, sempre cuida bem dos seus, sabe como salvar uma alma, sabe confortar. Santo Espírito de Deus, ó Santo Espírito de Deus, tudo aquilo que o coração pede, tu sabes interpretar. Na presença de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Quando estou chorando de dor, com seu grande amor chega o Santo Espírito. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração. Na presença de Deus intercede por mim, sempre pede o Santo Espírito. Quando estou chorando de dor, com seu grande amor chega o Santo Espírito. Ele fala comigo, ele anda comigo, é a minha unção. Eu não posso viver sem o Espírito Santo no meu coração.
aquele que me entende, aquele que me ouve, aquele que está comigo em todas as horas. Eu não conseguiria viver, não, 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 sem o Espírito Santo no meu coração. Eu gostaria que todos os irmãos dissessem junto comigo o tema da mensagem: a vitória sobre o engano do pecado. Vamos ler então Eclesiastes capítulo 8, verso 11 e versículo 12. Glórias a Jesus. Eu vejo que os irmãos estão comprimidos aí atrás, nas últimas fileiras, e aqui, bem na frente, aqui à minha esquerda, existe alguns lugares. Existe aqui uns 10, 15 lugares. Eu pedi que os recepcionistas nos ajudem, encaminhando as pessoas para cá. As pessoas que chegam. Vamos ler então Eclesiastes capítulo 8, versículo 11 e versículo 12. Diz assim: visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Verso 12: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e os dias se lhes prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Meus amados, a palavra de Deus aqui nos fala sobre uma armadilha, e vamos ler diversos versículos da Bíblia Sagrada, diversas passagens falando sobre esta armadilha, que é a primeira das armadilhas. A primeira das armadilhas é o fato de que a pessoa acha que o pecado não é tão grave assim, porque não se executa logo a sentença sobre a má obra. E aqui, meus irmãos, não estamos falando a respeito da sentença ditada pela igreja, pelo ministério. O próprio Deus, a palavra de Deus nos fala que Deus, na sua longanimidade, Deus, Ele releva o tempo do juízo, esperando que o pecador se arrependa. E diz a palavra de Deus que as pessoas, ao não entenderem a longanimidade de Deus, e também não só o princípio da longanimidade de Deus, mas existe um outro princípio que a palavra de Deus nos fala, o princípio dos vasos de ira. Quando Deus quer usar alguém para lançar o seu juízo na terra, evidentemente que Deus não vai usar um santo. Deus jamais faria alguém pecar. A ideia de que Deus faz alguém nascer para usar dessa pessoa como um pecador afronta o princípio
da bondade de Deus como essência. Deus é essencialmente bom, Deus é essencialmente luz, Deus é essencialmente amor. Como que Deus então vai fazer o mal? Usando não o bem, mas usando a maldade do mal. Então, por causa da longanimidade de Deus em relação a uns, e por causa do princípio de Deus usar vasos de ira, utilizando-se de pessoas que abrem o seu coração para o mal. Nós vemos que a má obra não é executada sobre os homens. Existem muitos exemplos. Vamos pegar o exemplo das ordens templárias, das ordens religiosas que na Península Ibérica fizeram guerra contra os islâmicos. Se não houvesse aquela guerra contra os islâmicos, o Brasil, se é que a civilização islâmica seguisse a mesma orientação que Portugal depois seguiu, o Brasil seria um país islâmico. Nós seríamos islâmicos. Então, Deus usou a maldade ou a impetuosidade bélica daquelas pessoas que possivelmente não morreram salvas, até porque na sua fé eles acreditavam que a forma de entrar no céu era matando o muçulmano. Mas aquilo foi usado, aquela sua maldade, seu desejo de guerra, foi usado em nosso favor. Então as pessoas perguntam por que Deus não mata logo, não elimina todo o mal na terra. Existe um plano de Deus, existe um projeto de Deus. Existe todo um caminho de Deus que nós não conhecemos. Mas Deus usa então a maldade humana para praticar o seu juízo sobre a terra. E como já afirmei, a palavra de Deus nos fala que Deus é benigno, que Deus é longânimo, que Deus é bondoso, que Deus ama, que Deus dá uma oportunidade. E por isso, diz a palavra de Deus, como não se executa logo a sentença sobre a má obra, então, o coração dos homens começa a se inclinar, se dispõe para praticar o mal. Mas a palavra de Deus aqui está dizendo, o escritor de Eclesiastes diz, mas ainda que o pecador, agora ele mostra aqui qual deve ser a nossa posição, e ele diz, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, e nada acontece com ele. Ele faz uma vez, faz duas, 10, 20, 30, 50 vezes. E aí você diz assim, na 51ª, Deus vai passar o laço nesse homem. Não acontece nada. 55ª, 60ª, 90ª, 99 vezes, 100 vezes. E a Bíblia diz que essa é a posição do crente. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu não serei enganado pelo engano do pecado, mas eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que a razão, preste atenção no que eu vou dizer aqui, a razão de eu fazer o bem não é porque o mal se dá mal. O mal com U, se dá mal. Não é porque o malvado se dá mal. Então tem muitas pessoas que têm esse raciocínio. Se o outro não for disciplinado, então eu vou fazer
o pecado também. Se o outro não for castigado, e ele está fazendo mal, eu vou fazer o mal também. Então a palavra de Deus, nós vamos estudar daqui a pouco, a palavra de Deus diz que isso produz o engano do pecado. Agora, pior do que a pessoa fazer o mal, se dispor ao mal, porque não vê o malvado sendo castigado, é ele se dispor ao mal, a fazer o mal, porque ao ele fazer o mal, não é castigado. Aí é pior ainda. Porque se eu olho o outro fazendo mal e pouco a pouco vou me inclinando, eu ainda não estou fazendo mal. Mas se eu faço mal, e o fato de eu tropeçar e não acontecer nada, me incentiva a continuar tropeçando, aí a situação é pior. Mas de uma forma ou de outra, a palavra de Deus nos fala dessa terrível armadilha. E a palavra de Deus nos fala que essa armadilha é o que talvez na escala de intensidade esteja lá em primeiro lugar. Por essa razão a Bíblia diz: o coração dos filhos dos homens. A Bíblia fala de uma forma generalizada. A palavra de Deus está dizendo então que a chamada impunidade é a principal causa dos homens fazerem o mal. Tanto ao ver a impunidade nos outros, quanto ao ver a impunidade na própria pessoa. Amém? Vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 7, versos 5, 12 e 14. Vamos ler Romanos 7, 5, 12 a 14. Diz assim: porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo é justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, a lei, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, olha o que a palavra de Deus está nos falando aqui. Vamos ler de novo o verso 13, faça favor, pode colocar o verso 13. Vamos ler ali a última frase, a fim de que, todos juntos ali, a fim de que, todos juntos, 1, 2, 3, a fim, mais uma vez. O que a palavra de Deus está nos dizendo? Preste atenção aqui. Deus vendo, Deus sabendo, Deus conhecendo a humanidade, conhecendo o coração humano. Então Deus sabe, quando Paulo começa a escrever Romanos, ele explica que a própria consciência humana já tem a noção de certo e errado. A Bíblia diz que a norma da lei está gravada no coração do ser humano. Preste atenção aqui. A norma da lei está gravada no coração do ser humano. Então, quer na consciência individual, quer na consciência coletiva, na consciência social de uma sociedade, mediante a lei, mediante a moral, mediante os costumes estabelecidos pela moral em um país, em um povo, em uma tribo,
As pessoas sabem então que existe certo e errado. Mas como a palavra de Deus diz que por tardar a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente a praticar o mal, o que Deus fez então para que o pecado se mostrasse extremamente maligno? O que Deus fez? Como que Deus quer que a gente olhe isto? E ao invés de pensar assim, é certo o que não dá nada, e é errado o que dá juízo. Deus está dizendo que isso não funciona. Se eu começar a pensar assim, eu vou fazer o que todo mundo faz e não dá nada, e não vou fazer aquilo que eu vejo que alguém faz assim e logo vem a sentença sobre a má obra. Deus está dizendo que esta maneira de fazer as coisas é o que faz os homens errarem. Então, o que é que faz o pecado? O que Deus fez, o que Deus criou para demonstrar a malignidade do pecado? Não é o resultado do pecado. A palavra de Deus está dizendo aqui que não é o resultado do pecado que deve nos fazer entender que o pecado é maligno. Mas o que Deus fez para demonstrar que o pecado é maligno? Deus deu a sua lei. Deus deu o seu mandamento. Esta é a razão, portanto, pela qual existe o mandamento. O mandamento, a palavra de Deus, então, é o único parâmetro que existe. Diga comigo, a palavra de Deus é o único parâmetro válido para dizer o que é certo e o que é errado. Quantos entenderam aqui o raciocínio que estou expondo? Não é a experiência, não é o empirismo, não é aquilo que você vê, que você viu acontecer, que vai dizer assim, eu acho que isso aqui é certo, porque olha, fulano faz, Beltrano faz, continua cantando, continua pregando, continua isso, continua aquele outro. Não, Deus está dizendo que não. Deus está dizendo, ainda que eu veja um pecador fazer 100 vezes o pecado, eu vou continuar dizendo que bem sucede aquele que obedece à palavra de Deus. O que faz o pecado maligno não é consequência, repito, mas é o fato de que aquilo contraria o mandamento. Oh, oh, glórias ao nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Que coisa tremenda isto. Que coisa extraordinária isto. Oh, glória a Deus. Agora, meus irmãos, a graça de Deus se manifestou, Salvador a todos os homens, educando-nos a renegar as paixões mundanas, educando-nos a renegar o desejo de pecar. Olha que a palavra de Deus diz, vamos ler lá, Tito capítulo 2, verso 11, todo mundo, vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. Educando-nos para quê? Educando-nos para quê? Educando-nos a quê? Aqui está a graça divina. A graça divina não é o que estabelece o medo da consequência do pecado. A graça divina não é o que estabelece
o medo de errar, de pecar. Não! A graça divina, ela age na minha vida, ela revela para mim que eu tenho que renegar o desejo de pecar. O legalismo me leva a não querer o erro. A graça me leva a não querer desejar o erro. O legalismo atua exclusivamente no exterior, mas a graça atua no interior do ser humano. A graça atua me levando a andar na luz como Ele na luz está. A graça me leva a me aproximar de Deus, para que a luz de Deus invada a minha vida e me faça uma nova pessoa. A graça de Deus me faz fazer o que o salmista diz lá no Salmo 139: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece o meu pensar, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por caminho eterno. Esta é a graça divina. Aquilo que me leva a renegar a paixão mundana. E ao renegar a paixão mundana, pode voltar lá para o Tito 2,11. Ao renegar a paixão mundana, esta graça divina que se manifesta, 12, o que ela faz? Ela então, agora sim, vai atuar no externo, e educando-nos a que, renegada a impiedade, renegada a paixão, vivamos no presente século de forma justa, de forma piedosa, de forma sensata. Chamanda rachara bagamba rahanda. Oh, glória ao nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Diga: Senhor, enche-me da tua graça. Senhor, enche-me da tua graça. Diga para Jesus: Jesus, enche-me da tua graça. Enche-me da tua graça. Enche-me da tua graça. Aqui está o problema. Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 1 até o versículo 8. Diz assim: portanto, também nós, vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Diga de novo: Jesus. De novo. De novo. De novo. Olhando firmemente para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia ou vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora,
na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. Aleluia, aleluia, aleluia. A palavra de Deus fala aqui de dois tipos de pessoas na casa do Pai: aquele que é um bastardo, aquele que não é filho, aquele que não tem a natureza do Pai, está na casa, mas não tem a natureza do Pai, está na igreja, mas não tem a natureza de Deus, está na igreja, mas não comunga dos sentimentos de Deus, porque a sua natureza é meramente humana, a sua natureza é meramente terrena. E a palavra de Deus diz que esta pessoa não consegue aceitar a disciplina divina, a disciplina do mandamento, não consegue aceitar o não do mandamento. Esta pessoa está pegada, está presa lá na lei de Eclesiastes capítulo 8 e verso 11. Ele vai traçar a sua vida olhando meramente as consequências do que ele faz. Aquela famosa frase: eu vou fazer porque não dá nada, e se der, dá bem pouquinho. A sua natureza não é natureza divina. O seu desejo não foi ainda alcançado por Deus. Se uma ovelha é ovelha, ela vai ter desejo de ovelha. Mas se um lobo estiver ali junto no rebanho, ele tem pele de ovelha, ele tem lã de ovelha, põe patinha de ovelha, ali veste de ovelha, mas ele não é ovelha. O seu desejo vai ser maligno, ele não vai renegar o desejo do lobo, mas a palavra de Deus está dizendo para nós que coisa gloriosa. Nós, o ser humano, diferentemente de um lobo, que não tem como renegar a sua paixão, eu e você podemos renegar as paixões mundanas. A palavra está dizendo que aqui está a chave do novo nascimento. A chave do novo nascimento é quando você renega as paixões mundanas mediante a graça de Deus. É a graça de Deus que pode te fazer renegar as paixões mundanas, e Deus vira a chave e você passa a desejar as coisas celestiais. Você deixa de desejar as coisas do mundo. Haverá um embate, claro que haverá, porque infelizmente a palavra de Deus diz que esta natureza não morre de uma vez por todas, ela morre uma vez por dia. Mas uma vez nascido de novo, você tem graça de Deus na sua vida para cada dia tomar a sua cruz. Oh, aleluia! Jesus não disse que a cada dia você vai nascer de novo outra vez. Não é nascer de novo outra vez. Você nasce de novo uma vez, mas a cada dia tem que pegar a natureza que quer a natureza velha, que quer matar a nova, e tem que levar para a cruz. Aleluia! Você não
não vai nascer de novo todos os dias, mas tem que matar a velha natureza todos os dias. A manjedoura é uma vez, mas a cruz é todos os dias. A manjedoura, quando o verbo se faz carne, é uma vez, mas o Calvário é todos os dias. Eu vou renegar os desejos. Eu vou renegar o desejo. É como se aquela ovelha, aquele lobo melhor, renegasse os desejos de lobo, se transforma em ovelha, mas a cada dia, quando aquele ex-lobo se acorda, agora a ovelhinha olha para suas patinhas, começa a ver nascer as garras de lobo de novo. Ela é ovelha, mas vê a garrinha de lobo apontando, e ela vai para a cruz, põe a patinha na cruz, diz: Senhor, eu crucifico essa natureza de lobo. Eu sou ovelha, eu sou ovelha, eu sou ovelha, eu sou ovelha. O meu desejo é comer pasto, não é mais comer carniça. Mas quando a pessoa tem a mente de Eclesiastes 8:11, quando a pessoa não tem a mente de um filho, mas a mente de um bastardo, que não tem a mesma natureza, bastardo é aquele que foi filho de um relacionamento adulterino daquela mulher. Então aquele homem olha para aquela criança está ali na casa, como filho, mas não tem a genética dele. Então, se a pessoa está na igreja, mas não tem a genética, não quis renegar as paixões humanas, não aceitou a graça divina, a mentalidade dele é lá de Eclesiastes 8:11. Se dá errado, eu não faço, mas se não dá nada, eu faço. A ideia dele não está no versículo 12 de Eclesiastes 8. Eclesiastes 8:12, vamos repetir de novo. Ainda que o pecador faça 100 vezes o mal, ainda que nada aconteça para o pecador, mas eu sei, com certeza, que bem sucede aos que temem a Deus. Não me interessa o que os outros fazem, não me interessa a consequência do mal dos outros. O que me interessa é saber que quem faz o bem, quem teme a Deus, aleluia, ele vai se dar bem. Você tem que renegar o desejo. Para com essa coisa que você peca, você se arrepende do pecado, mas não se arrepende do desejo. Você está pecando e pensando: eu peco, mas depois eu me arrependo. E Deus é bom. E quando pede perdão já pensando: mas se apertar a tentação, eu peço perdão de novo. É por isso que pessoas levam uma vida desgraçada, literalmente desgraçada, sem graça, sem a graça de Deus. Porque você está tratando só o pecado. Você está olhando só a consequência do pecado. E você não está tratando o desejo. Você não se arrepende de desejar o mal.
Você não reconhece que a natureza humana, você não reconhece o que Paulo reconheceu, dizendo assim: eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? A palavra de Deus diz então que eu tenho que fazer, eu tenho que deixar não somente o pecado, mas todo o embaraço, todo o peso que tenazmente me assedia. E eu tenho que agora olhar para quem o pecado se mostrou maligno mediante eu olhar para o mandamento. Eu olho para o mandamento e reconheço: pecado é maligno. O pecado não é maligno porque o fulano fez e se deu mal. Não. O pecado é maligno porque ofende o mandamento. O pecado não é maligno porque o fulano foi disciplinado. O pecado não é maligno porque o fulano morreu. O pecado não é maligno porque alguém lá ficou doente por causa do pecado. O vício não é maligno porque alguém lá ficou com câncer no pulmão. O vício não é maligno porque alguém lá debaixo do uso de cocaína teve um surto. Não, o pecado, o vício é maligno porque ofende o mandamento. Ainda que ninguém tenha surto, ainda que não aconteça mal algum, o pecado é maligno porque ofende a Deus. Eu não posso ofender a Deus. Então eu descubro a malignidade do pecado, olhando para o mandamento. Mas agora a palavra de Deus diz que eu consigo libertar-me do pecado, olhando para Jesus, olhando para a cruz, olhando para o Calvário, olhando para as feridas de Jesus, lembrando das feridas de Jesus, lembrando do seu corpo e do seu sangue que foi moído na cruz do Calvário. Aleluia! Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A palavra que é purificar não é somente perdoar. A fé me justifica, a fé me faz ser perdoado, mas o sangue me faz ser purificado. Ele quer nos purificar com seu sangue. Ele quer nos purificar do desejo maligno. A graça de Deus se manifestou salvadora. A graça de Deus se manifestou salvadora. A lei trouxe o mandamento. A lei mostrou que o pecado era maligno. Mas a graça se manifestou salvadora, porque ela me faz renegar a paixão mundana. Levante as suas mãos aos céus e glorifique o Senhor. Feche os seus olhos e peça a graça de Deus sobre a sua vida. Levante as suas mãos e glorifique a Jesus pelo seu sangue derramado do Calvário. Levante as suas mãos e glorifique, porque você pode ter liberdade nessa noite, mediante a graça divina. Você pode se arrepender não somente dos seus pecados, mas do peso, do embaraço, dos desejos malignos. Eu sinto a glória de Deus aqui, a presença de Deus está aqui, o poder do sangue de Jesus está sobre a sua vida, a presença do Espírito Santo de Deus está sobre este lugar.
Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8, e depois do 12 ao 19, diz assim: assim, vamos ler juntos, 1, 2, 3, assim, pois, como diz o Espírito Santo. Que diz o Espírito Santo? Que diz o Espírito Santo? Todos juntos. Quando? Hoje o quê? Aqui começa a coisa. Não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Não te firme no teu desejo. Diga: Deus, sonda-me, vê se há em mim algum caminho mau. Doze, todos juntos. Exortai-vos mutuamente cada dia. Todos juntos. Exortai-vos mutuamente cada dia. Exortai-vos mutuamente cada dia. Durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Se não formos exortados todos os dias, exortados mediante o quê? Mediante o mandamento, mediante a palavra, mediante a voz do Espírito, mediante a igreja. É irmão ajudando irmão, é irmã ajudando irmã. No dia que se chama hoje, exortai-vos mutuamente, exortai-vos um ao outro. Não peca, não deseje o pecado. Olhem para Jesus, olhem para Jesus, olhem para Jesus. Não haja em vós coração de incredulidade.